Continuando a nossa reapresentação, né, da live 082, reapresentação parcial. Vamos lá. Mas tudo bem. Aí o que acontece? Ele foi nomeado como chefe desse forte, porque como ele era arcabuzeiro, eles precisavam de ter alguém que coordenasse bem essa parte de tiro, de canhões, etc. E ele era o cara indicado. Além de conhecer tudo, também na profissão dele era lidar com esse tipo de armamento, né? E ali era um ponto de conflito muito grande, né? Você vê que paulistas e cariocas não brigam não brigam agora com o futebol, né? Desde que nasceu o futebol de 1900 para cá, né? Essa briga já é antiga, era antes do descobrimento do Brasil. Paulistas e cariocas já se degladiavam. Interessante isso aqui, né? Mas é muito legal. Aí ele ficou lá. E numa dessas encrencas entre eles aí, teve um dia que ele saiu lá para poder fazer uma vistoria lá pelos lados do forte lá, ali na região de Bertioga, né? Ele saiu e foi capturado. Foi capturado pelos tupinambás, que o levaram para uma aldeia em Ubatuba. E até ele cita aqui o caso do Ricardo, ele fala Uba-chuva, né, que todo mundo conhece como Uba-chuva. E realmente sempre choveu naquela região, né? E aí ele foi capturado e foi levado para o cacique lá, o Cunhambebe, que era um comedor. Sempre choveu muito. Ele era um antropófago e era muito voraz, né? Era um cara bravo. Aí tem toda uma história de rituais que você tem quando o cara é capturado, né? Ele é levado e anunciado que vai ser comido, né? Que vai virar refeição lá. E tem todos aqueles rituais, porque esse canibalismo, no caso, por exemplo, dos goitacás, era alimento, mas os outros não faziam como alimento, faziam como ritual. E daí ele tirava todo o poder do inimigo no que ele fazia, aquele festival de antropófago, né? Então, daí, só que para poder chegar nessa data aí que ele ia ser morto, então tem todo um ritual. Ele é bem tratado, o porco vai para engorda. Esse é o resumo da história. O porco vai para engorda. Aí ele ficou assistindo lá tudo aquilo lá, percebeu que estava chegando a época dele lá e estava chovendo muito nessa época, então atrapalhava inclusive as festas, as festividades de preparação dessa comilança aí, né? Comeu alemão lá, né? Então, aí no fim, o que aconteceu? Um detalhe que não tinha comentado: os tupiniquins eram aliados dos portugueses, né? E os tupinambás eram aliados dos franceses, que tentavam já fazer colônia no país, aqui, né? No Brasil, desde o descobrimento do Brasil, né? Desde o tempo de Lembrando que os teminós eram uma ramificação dos tupinambás, que ficava ao lado do Rio de Janeiro, ali próximo dos Goitacás. Fernão de Noronha, eles já invadiam aqui tentando, porque o pau-brasil era muito importante lá na França, né? Eles também roubavam aqui o pau-brasil daqui da região, não só os portugueses. Os franceses queriam esse monopólio aí de tudo quanto é jeito. Então, eles souberam entrar em acordo melhor, né, em melhores acordos lá com os tupinambás. Os Bertioga para cima, né? Então, eles eram aliados dos franceses. Aí o Hans, né, antes dele ir para a mesa,
para a panela, ele conseguiu convencer os índios, né, de que ele era aliado dos franceses. Aí os índios deram um pouco de atenção para ele. Mas o fato mais importante é que, como estava chovendo muito nessa época, né, ele contou uma história para os índios lá, dizendo que o Deus dele estava chorando, por isso que chovia muito lá na região e tal, estava chorando porque eles iam fazer, né, iam comê-lo. Aí, por uma sorte fora do comum dele, ele disse que orou lá, fez a reza dele lá, tentando sugestionar os indígenas, né? E conseguiu, porque parou de chover. Aí deram a liberdade para ele. Gente, tem um monte de coisa nessa história aí. Eu ouvi bastante lá do Eduardo Bueno, mas ele conta muito sobre o livro do Hans Staden mesmo. São aventuras fantásticas e... Bom, por que a gente contou isso aí? Porque foi mais ou menos... Ele foi capturado praticamente na mesma semana que o Nóbrega estava fundando São Paulo. São Paulo, que era o entreposto importante para as bandeiras que foram praticamente dizimar as nações indígenas, né? Mais missões, etc. E São Vicente, que está ali pertinho, que na verdade era o ponto de venda de escravos indígenas, né? Então, gente, essa história se mescla, né, com essa fase de extermínio indígena, né, do nosso gentio, e por isso que eu achei que seria muito legal contar isso daqui, né? E vocês poderão ter melhores detalhes, né, assistindo aqui a parte mais legal, que é do Eduardo, e ao mesmo tempo tem várias literaturas a respeito. Olha, para mim, novidade, eu achei interessantíssimo, é uma coisa que eu guardei para mim. Um dia eu vou contar isso para mais alguém, além de estar reportando aqui para vocês. É isso aí, gente. Então, isso foi o que a gente selecionou para hoje. Bem, pessoal, tá aí, a gente acabou de comentar. Essa parte foi muito interessante e realmente, como eu falei para vocês, eu não conhecia. Achei fantástica essa história. E olha, isso vale a pena, inclusive, saber, conhecer, para poder amanhã ou depois você falar, até para os seus netos, assim como vocês contam uma história de sei lá, de Goitaba, né, do Saci Pererê, né, do Mula Sem Cabeça, coisa parecida. Você contar da história do nosso povo. E são histórias interessantíssimas, né? Beleza, então, gente, olha, grande abraço, PT, saudações. Essa semana ainda vamos dar continuidade ao nosso assunto ainda. Tem bastante coisa para comentar ainda. Grande abraço, tchau.